Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Uma Vida com Deus. O título da primeira semana: Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E o título da segunda-feira: Úteis nas mãos do Senhor. O versículo 1 Samuel 22:2, que diz: Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, e obrigado, pois éramos também como esses homens em aperto, endividados, homens amargurados de espírito. Nós éramos como coxos, paralíticos nas encruzilhadas dos caminhos, mas o Senhor nos encontrou. O teu sacrifício, Senhor, chegou até nós. Tu nos escolheste, enviaste o teu Espírito até nós. Mesmo não sendo dignos, mesmo nessa condição, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos acolheu e o Senhor tem nos transformado em pessoas úteis no teu exército. Isso vem de ti, Senhor. Em nós mesmos não temos capacidade alguma, mas através da tua palavra, do teu Espírito, da tua vida, o Senhor tem nos capacitado a nos tornar como esses valentes de Davi, dispostos a tudo pelo Senhor, pelo Rei. Ainda que sejamos entregues, como o apóstolo Paulo, como libação, o nosso desejo, Senhor, é te servir deixando-te feliz, te servir de maneira agradável. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, pelo Senhor ter transformado totalmente a nossa vida, mudado totalmente o nosso destino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa segunda-feira: Úteis nas mãos do Senhor. Eu vou ler aqui na página 7, irmãos, o segundo parágrafo, que diz: O Senhor tem feito grandes coisas em nossos dias, porque Ele quer voltar. Isso não quer dizer que sejamos melhores que as outras gerações, mas somos os trabalhadores da última hora, e como tais, nos assemelhamos ao exército de Davi. No período em que fugia do rei Saul, Davi refugiou-se na caverna de Adulão, e os que o acompanhavam como seu exército eram aqueles que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. Para encerrar esta era, o Senhor está buscando nas encruzilhadas os coxos, os cegos, os paralíticos, e assim fomos encontrados. Aleluia! Não somos melhores que os outros, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos tornou úteis em suas mãos. Portanto, precisamos compreender que não importa o que fomos ou ainda somos, o que realmente importa é crer que morremos e ressuscitamos com Cristo. Isso, irmãos, esse exemplo do exército de Davi é algo que se assemelha ao que a parábola em Mateus 22, a parábola das bodas. O Senhor, irmãos, primeiramente, Ele foi para os judeus, mas os judeus não o receberam. Os judeus que eram um povo debaixo da lei, um povo acostumado ao serviço espiritual, à adoração do Deus verdadeiro. Mas ainda assim, irmãos, eles não receberam o Senhor. Então, na parábola, o rei disse aos servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Mateus 22:8. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Veja, esse é o trecho de Mateus 22. Lucas 14 conta também essa parábola, mas ele acrescenta algumas coisas importantes. Então, em Lucas 14, a partir do versículo 16, ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Dá desculpas, não é?
Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Veja, irmãos, nós estamos vendo o livro de Colossenses, não é? O livro de Colossenses, ele mostra Cristo como o centro de todas as coisas. A realidade da nossa vida, irmãos, é que Cristo precisa ser também o centro de todas as coisas. Nós sabemos isso na teoria, mas a questão é, e a prática? Veja, no capítulo 3, Paulo fala de buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Como você sabe que você está buscando as coisas lá do alto? Você precisa perceber se o centro da sua vida é Cristo e todas as demais coisas da sua vida orbitam em torno de Cristo, quer dizer, giram em torno de Cristo, ou se é o contrário. Se você é o centro e todas as coisas giram em torno de você, e você quer até que Cristo e a igreja girem em torno de você, veja, é a mesma coisa. Quando nós temos essa postura, irmãos, nós sempre damos desculpa. Veja que todas as desculpas aqui eram coisas relativas a essa terra. Eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Eu casei, eu não posso ir. Eu comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-las. Veja, essas pessoas, elas estão buscando as coisas lá do alto? Não estão. Nós recebemos esse convite maravilhoso, irmãos. No final do trecho aqui de Lucas, diz que o rei, então, irado, ele disse, né? Aqui fala o dono da casa. Ele disse ao seu servo, versículo 21, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E veja, irmãos, versículo 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, nós precisamos, irmãos, perceber se Cristo não é o centro, nós não desfrutamos corretamente de Cristo. Então, se as coisas são, as coisas ao nosso redor, as nossas coisas são sempre o centro, no final, quando o Senhor voltar, irmãos, nós não vamos poder tomar lugar no reino, na ceia das bodas. Esse exército de Davi, esse exército que se reuniu com Davi, se reuniu quando a oportunidade, a porta estava aberta. Mas eles tiveram um galardão. Quando o Davi voltou para o trono, irmãos, quem continuou como oficial de Davi, agora gozando a glória do reino, são as mesmas pessoas, essas pessoas que eram endividadas, amarguradas de espírito. Mas agora a situação delas mudou. Agora eram servos do rei em pleno exercício do reino. Hoje, querido irmão, querida irmã, há um chamamento do Senhor. Nós estamos muito próximos da vinda do Senhor. Permanecer cuidando apenas das nossas coisas, irmãos, é permanecer semeando para um tempo, para uma colheita que não virá. Hoje, irmãos, se nós fomos chamados para ser esse exército, para desfrutar da ceia, das bodas, nós precisamos de fato mergulhar no conteúdo desse livro de Colossenses e entender o que Paulo quer mostrar para os irmãos. Cristo é o centro de tudo. Nós já morremos, como ele abre o capítulo 3, nós morremos. Ele abre com a palavra, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quer dizer, ele está dizendo, olha irmãos, vocês foram ressuscitados com Cristo, mas essas posturas que vocês estão tendo com todas essas coisas, gnosticismo, ascetismo, essas coisas que, tipos, tentando guardar figuras, dias, todas essas coisas, irmãos, eram coisas de quando vocês estavam vivos, coisas do velho homem, mas nós fomos ressuscitados, morremos e fomos ressuscitados com Cristo. Agora é a hora de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, porque não nas que são aqui da terra, porque
morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí ele fecha esses 4 versículos dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós, também sereis manifestados com ele em glória. Então, tomando esse exemplo, né, do exército de Davi, eles se reuniram a Davi numa situação muito precária. Mas se você continua lendo os capítulos, você percebe que Davi deu treinamento para eles. Davi os aperfeiçoou e, de repente, todas aquelas pessoas que talvez não sabiam nem pegar em armas se tornaram um exército precioso para o rei Davi, ajudando-o a, enfim, tomar posse do reino. É essa a nossa função hoje, irmãos. E aí, quando Cristo voltar e se manifestar a todos em glória, nós também, esses endividados, esses pobres em espírito, esses amargurados, que foram transformados por buscar as coisas lá do alto. Você, querido irmão, querida irmã, que é humilde, que as pessoas olham para você, não dão nada para você. Sim, você, uma vez que você seja transformado, por lutar nesse exército, por desfrutar cada vez mais desse Cristo maravilhoso, você também vai ser manifestado com Ele em glória. E hoje, irmão, nós temos muitas ferramentas para nos ajudar, né? Nós temos a imersão na palavra, nós temos as saídas às ruas, nós temos as redes de cuidados. Todos nós, irmãos, podemos nos envolver no serviço ao Senhor. Nós temos o PAC, né? Que é o posto avançado de comportagem, para nós termos experiências com o poder de Deus, com o negar a nós mesmos, com a palavra saindo de nós, não por nós mesmos, pelo nosso conhecimento, mas pela palavra que sai da boca de Deus e mudando a vida das pessoas. Isso tudo, irmãos, é o treinamento que nós vamos passar para tomar posse desse reino com o nosso rei. Assim como aqueles que, amargurados, aqueles que não tinham nada, endividados, eles passaram por um treinamento com Davi para aprender a se tornarem guerreiros, e se tornaram, irmãos, porque aquele que nos aperfeiçoa é muito maior do que Davi. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor, no que o Senhor tem falado, no que o Senhor tem feito. Não vamos ser esses que dão sempre desculpas, olhando só para as coisas aqui dessa terra. Vamos ter Cristo como centro da nossa vida. E aí, como diz em Lucas 12, quando o Senhor fala para o pequenino rebanho, no versículo 32 de Lucas 12, no versículo anterior, né? No versículo 31, ele disse o quê? Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que é isso? É Cristo no centro, e as demais coisas orbitando ao redor de Cristo, e sendo acrescentadas a nós, no momento em que Deus escolheu. Aí vem o versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ou seja, nós somos esse exército, irmãos. Então precisamos ser aperfeiçoados para poder lutar, para tomar posse desse reino que o Pai se agradou em nos dar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.